Fala galera, beleza? Mais um vídeo do CAFutebol, seja muito bem-vindo, eu já te agradeço por ter clicado neste vídeo. E agora confere aí os melhores palpites do CAFutebol Brasileirão Série C, 11ª rodada. E vamos lá para os palpites. No primeiro confronto aqui a gente tem que Brasil de Pelotas recebe o Ferroviário. O Brasil de Pelotas é o último colocado na tabela, né? Mesmo ganhando, ele não sai da zona de rebaixamento, né? Porque ele tem só 6 pontinhos em 10 jogos, né? Ele ganhando vai a 9, mas ainda não sai, né? E o Ferroviário, ele é... Deixa eu dar uma olhada aqui. O Ferroviário... Cadê o Ferroviário, rapaz? O Ferroviário é o 11º colocado. Nas últimas 5 vitórias, ele teve 4 derrotas e 1 vitória. E o Brasil de Pelotas vem numa sequência de 5 derrotas. Mas nesse confronto aqui, eu vou de Brasil de Pelotas, 1-0 para o Brasil de Pelotas, vai dar Brasil de Pelotas. Eu vou de 1-0 para o Brasil de Pelotas, jogando em casa, beleza? No segundo confronto, a gente tem aqui o Confiança recebe o Campinense. O Confiança, ele é o 17º colocado da tabela. 17º colocado é o Confiança. E o Campinense é o 18º colocado, o Campinense. Tem coisa melhor, meu amor. Então, o Campinense nos últimos 5 jogos teve 3 derrotas e 2 empates. O Confiança vem bem melhor, né? Nos últimos 5 jogos teve aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Confiança joga em casa, então eu vou de Confiança aqui. 2-1 para o Confiança nesse confronto aqui. Manaus recebe o Figueirense. O Manaus, né? Vamos ver aqui a classificação do Manaus. O Manaus é o 10º colocado no grupo. Nos últimos 5 jogos ele teve 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. E o Figueira é... quinto lugar. O 5º colocado. Nos últimos 5 jogos ele teve aí, vem bem melhor, né? Teve 3 vitórias e 2 empates, né? Mas Manaus joga em casa, né? Mas eu vou de Figueira, que vem bem melhor na tabela. Pois é. Então eu vou 2-0 Figueirense. 2-0 Figueirense, como diz a Ana Beatriz aí. Então vamos de 2-0 no Figueirense. Né? Para o Figueira. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Manaus joga em casa. No confronto entre Aparecidense e Paysandu, o Paysandu é o líder, meu amigo. O Paysandu nos últimos 5 jogos ele teve 4 vitórias e 1 derrota. E o Aparecidense, ele é o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos ele teve 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Tá bom, né? Mas o Pai vem melhor, então eu vou de Paysandu. 2-1 para o Paysandu nesse confronto aqui, de Pai e Aparecidense. No confronto entre Mirassol, que perdeu aí a liderança, o Mirassol, né? Mirassol perdeu a liderança, é a terceira colocação. Isso. Tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E o São José está na 8ª colocação. Nos últimos 5 jogos vem bem melhor, vem de 3 vitórias e 2 empates. Nesse confronto aqui, o Mirassol pode ficar na frente de novo, né? Porque ele tem 20 pontos e o Pai tem 21. Dependendo do que vai acontecer na 11ª rodada. Quem vai jogar com o Mirassol é o São José. Eu sei, eu tô só falando aqui da tabela. Então, vamos lá. São José e Mirassol. O que é que tu fala, Beatriz? eu acho que o São José pode dar a volta por cima. E vai ganhar de quanto? 2-1. 2-1 pro São José, a Beatriz, e eu vou de Mirassol. Eu vou ao contrário, ela vai botar 2-1 pro São José, eu vou de 2-1 pro Mirassol. Ela vai no São José, eu vou no Mirassol, né? Vamos lá para os próximos confrontos. Os próximos 5 confrontos aqui para encerrar aqui a 11ª rodada. Botafogo da Paraíba e Atlético Cearense. O Atlético Cearense tanto apanha como o povo bate nele. O Atlético Cearense ele é o 19º colocado da tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve, tá até melhorando, né? Ele teve 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Botafogo da Paraíba, ele é o 4º colocado. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
Lembrando que o Botafogo da Paraíba joga em casa, então eu vou de Botafogo da Paraíba 2-1. E tu, Beatriz? Também. Botafogo da Paraíba 2-1. Sim. Então pronto, nesse confronto aqui, Botafogo da Paraíba e Atlético Cearense, 2-1 para o Botafogo, Vitória e Botafogo de São Paulo. Ok. O Vitória, ele é o 13º colocado nos últimos 5 jogos, teve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Botafogo de São Paulo, ele é o 14º colocado, tá bem abaixo do Vitória, com 3 derrotas nos últimos 5 jogos, 1 empate e 1 vitória. Um atrás do outro. O Vitória joga em casa, Botafogo de São Paulo não vem numa fase boa, no último jogo ele perdeu. Então, meu amigo, eu vou de 1-0 para o Vitória nesse confronto aqui. Tu, Eu Beatriz? coloco aí 1-1. 1-1, a Beatriz disse que vai dar empate. Eu vou de 1-0 para o Vitória. Eu espero que ele consiga aí. 1-0 para o Vitória nesse jogo aqui. Remo e Altos do Piauí. O Altos no último jogo ele ganhou, saiu da zona, né? Ele estava se não me engano, ele era o 19º colocado e foi para a 15ª colocação. Deu um pulo alto, né? No último jogo ele ganhou. Né? 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Isso, o Altos do Piauí tem. E vamos ver agora o Remo. O Remo também perdeu no último jogo. Ele tem aqui, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. Bom. Eu vou de Remo, 2-0 para o Remo nesse jogo aqui. O Remo joga em casa, então eu acredito que o Remo é bem melhor do que o Altos do Piauí. 2-1 pro Remo. A Beatriz vai de 2-1, eu vou de 2-0 para o Remo. No confronto entre Floresta e Volta Redonda, o Volta Redonda. Vamos ver aqui a tabela. O Volta Redonda é o 6º colocado. Nos últimos 5 jogos ele teve muito bem, obrigado. Nos últimos 5 jogos foi 3 vitórias e... Cadê o Volta? Não, 3 vitórias e 2 derrotas. 3 vitórias e 2 derrotas, o Volta Redonda. Nos últimos 5 jogos. E o Floresta? O Floresta, cadê o Floresta, rapaz? O Floresta é o 16º colocado nos últimos 5 jogos e tem uma sequência aí de 5 derrotas. Mas precisa ganhar e joga em casa, né? Eu vou de Volta Redonda. Eu vou colocar 2-1 por Volta aqui. De virada. 2-1 por Volta Redonda contra o Floresta. Tu, Beatriz? Um empate aí, de 2-2. Empate 2-2, a Beatriz diz. Ipiranga e ABC para fechar aqui a 11ª rodada. Ipiranga. O Ipiranga, ele é o 9º colocado. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o ABC, ele é o 2º colocado. O ABC... Teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá ótimo, né? Quem joga em casa é o Ipiranga, né? Mas o ABC vem na sequência aí muito boa. A diferença aqui é em vitória, né? Que o ABC tem uma vitória a mais. Eu vou de Ipiranga, 2-1 para o Ipiranga nesse confronto aqui. Tu, Beatriz? 2-1 ABC. Eu vou de 2-1 no Ipiranga e a Beatriz vai de 2-1 ABC. no ABC em cima do Ipiranga. É. Beleza, galera? Então, tá aí os palpites da 11ª rodada do Brasileirão Série C 2022. O Car Futebol mais uma vez aqui. Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a sua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal, beleza? Deixa teu like que é muito importante, compartilha com os amigos torcedores para eles virarem meus amigos também. Muito obrigado pela preferência, muito obrigado pela paciência, que Deus te abençoe, fica na paz, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!